A paz do Senhor esteja com todos vocês. É um prazer muito grande estar aqui com vocês mais uma vez. Quando Deus me permite estar, em São Paulo para poder fazer as lives de terças e quintas com vocês. E quando estou fora em algum momento a gente também consegue. Muito raro, mas conseguimos. Mas eu quero dizer a você, me chamo Bispo Zaqueu, você que vai estar comigo pela primeira vez, que vai receber este link, vai ser compartilhado. Eu quero dizer para você que nós não falamos de placa de igreja, nós falamos de Jesus Cristo. Aqui nós falamos de sua palavra, aquilo que ele tem de aliança para com a sua criação e para com seus filhos. E aquilo também que ele nos orienta para que tomemos todos os cuidados devidos. E mesmo assim, enfrentamos todos os dias o que está lá em João, o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Lá diz que tem um inimigo que ele está 24 horas tentando nos tragar, matar, roubar e destruir. E ele vai usar todas as suas armas para que você não tenha a condição de ter a paz, de ter a longevidade, de ter a alegria. Sempre ele vai mexer em algo, sempre vai haver uma preocupação que Jesus nos alertou. Jesus disse: olha, eu neste mundo tive muitas aflições, venci, e vocês também vão vencer. A perseverança, a alegria que o Senhor nos dá por sermos filhos dele, saber que o seu Espírito habita em nós, é o que nos levanta todos os dias por causa das promessas de Deus. Sabendo que teremos lutas e mais lutas, enfrentaremos, mas as vitórias do Senhor virão sobre nós, porque somos pessoas que perseveram naquilo que nós cremos. E é isso que nós nessa noite queremos passar a todos vocês. Eu quero agradecer a você que já está aqui comigo ao vivo e a você que vai chegar num outro momento. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Aonde você estiver, seja aí na sua cozinha preparando a janta, seja já aí na sua sala descansando um pouquinho, no seu quarto, na onde você estiver, saiba que esta transmissão e o Espírito Santo de Deus vai chegar até você, porque o nosso Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Está em todos os lugares, tem todo o poder e conhece toda a ciência, a que deu aos homens e a que deu para nós. A você que já está aqui conosco, seja bem-vindo, Deus te abençoe. É muito importante você se manifestar ali, dando um glória a Deus, falando se a palavra está alcançando a você, manifestando nos seus comentários. E depois, ao terminar, então, neste momento, compartilhar com mais algumas pessoas, para que eles possam ouvir a palavra de Deus, que é poderosa, que ela é maravilhosa. Amém? Eu quero agradecer ao Senhor, queria pedir a você que já está comigo, fechar os vossos olhos. Deus maravilhoso, Deus de poder, nós estamos aqui, Senhor, para transmitir algo do teu poder, da tua palavra, algo vivo, algo poderoso, para alcançar o coração dos teus filhos, que na qual, Senhor, não sei em que situação eles estão, se eles estão entristecidos, se eles estão, Senhor, cansados, se o fogo do teu Espírito Santo, devido às grandes lutas, tem se esfriado, tem se apagado. Senhor, nós queremos permanecer firmes e fiéis a um Deus que lá na tua palavra, em Jeremias, diz que se eu creio nesse Deus, eu preciso me aproximar, buscá-lo. E se eu buscar ao Senhor, ele se fará ser achado. Ele se mostrará. E ele vai mostrar o seu poder e a sua graça sobre todos nós. O momento, já que nós podemos agradecer a Deus pelo dom da vida, é que você está aqui, você está nos ouvindo, você está na sua casa, você retornou em paz e em segurança. E amanhã, com certeza, o Senhor, que conhece todos os nossos passos e dias e conhece os dias da nossa vida, sabe aquilo que ele tem para nos entregar, de uma aliança que naquela cruz do Calvário, através do seu Filho Jesus Cristo, foi nos dado a condição da vida eterna. Somos seres espirituais. Este corpo vai voltar à terra, mas o nosso espírito retorna a Deus. Aos desobedientes, aqueles que não querem saber e nem creem no nome poderoso de Jesus como Deus Altíssimo, como o único e Salvador Jesus Cristo, o único que nos levará à vida eterna, a este que não quer, a este que recusou, o seu espírito com certeza não estará no céu. Eu não estou aqui para julgar ninguém, até porque a salvação é individual e nós precisamos estar atentos para não perdermos a salvação em Cristo Jesus.
mas pela graça do Senhor. Olha que coisa linda. Não foi você que se esforçou, mas a graça do Senhor naquela cruz te alcançou. Ele foi até o inferno e ali resgatou a muitos que criam nele e aqueles que ressuscitaram e estão com ele aguardando o dia do julgamento final e depois da eternidade com ele. A nós que estamos ainda em vida, né, e aqueles que morreram neste século, Jesus voltará pela segunda vez para trazer a ressurreição a todos estes e a nós, num corpo glorificado, se estivermos vivos, seremos transformados e subiremos para a glória para viver a eternidade com Jesus. A terra passará por transformações, pois o reino de Cristo é um reino de equidade. Não é isso que você está vendo, não é isso que você está vivendo, uma corrupção endêmica no nosso país, fora no mundo inteiro, problemas aonde a questão global, a questão social, econômica, saúde atingirá todos, e nós sabemos que a volta de Jesus, e esses sinais já dão indícios da volta de Jesus, guerra, rumores de guerra, terremotos, esses tsunamis, né, essas questões naturais, o ódio no coração do homem, a iniquidade crescendo cada vez mais, pai contra filho, filho contra pai, uma geração, né, tecnológica que não vai respeitar os seus pais, uma geração que não quer mais buscar ao trabalho, buscar ao conhecimento, quer tudo pronto e feito, uma inteligência artificial que fará com que muitos percam seus empregos e que muitos que não se adaptaram a isso sofrerão drasticamente coisas terríveis nessa terra. Que o Senhor tenha misericórdia da tua vida, que você se volte a Ele para estar debaixo da sua proteção, porque aqueles que servem ao Senhor, Ele disse que não nos deixaria só, e no tempo da adversidade, no tempo da tribulação, o Senhor nos guardaria de todo mal. Confia nele, não duvide. Ele se manifestará como um Deus poderoso e um Deus fiel que está olhando por você. Amém? Que o Senhor abençoe a tua casa neste momento, que a paz do Senhor invada o teu lar neste momento, para que o seu poder do seu Espírito esteja aí, com você te guardando, te protegendo, te levantando na força do Senhor. Hoje Deus tem uma palavra para você. Guarda o teu coração, abra ele para receber uma palavra como uma semente, que ela vai frutificar e dar frutos preciosos. Não mude o seu estilo de ser diante de Deus. Você tem que ser o que é na sua casa, na igreja, por onde você passar, a mesma pessoa. A pessoa que Jesus te ensinou a amar o seu próximo e adorar a Deus acima de todas as coisas. Que o Senhor te abençoe neste momento e que faça a sua luz brilhar sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Como é bom estar aqui mais uma vez com vocês. Queridos, eu quero falar algo poderoso da parte de Deus. A você que é dizimista, você que é ofertante, faça ali a sua oferta, coloque ali o seu Pix, entregue o seu dízimo. Depois nós vamos estar orando por você, consagrando e abençoando para que você viva cada vez mais aquilo que é a aliança que Deus tem para você. Não é comigo, não é com a igreja. Nós temos uma igreja, mas nós falamos de Cristo aqui. Mas que você possa desfrutar da aliança que Deus tem com você. Se é no que você crê, então creia com todo o seu coração, seja liberto de toda miséria, seja liberto de toda mesquinhez. A Bíblia nos ensina, e é um fato, eu primeiro dou para depois colher. A semente precisa morrer, cair, para que ao morrer ela possa dar muitos frutos. Isso significa que eu preciso entender quais são os meus objetivos, os meus planos, que seja Deus em primeiro lugar, para que as demais coisas lhe sejam acrescentadas. Se você assim fizer, certamente não lhe faltará nada. Quando nós deixamos de cuidar da casa do Senhor, de cuidar daqueles que são necessitados, a Bíblia fala em vários lugares, em Gênesis, Apocalipse, como é bom você dar primeiro, para que você receba. Este é o princípio da multiplicação. E só entende isso quem rompe com fé, que não faz isso esperando em troca. Deus não é Deus de troca, Ele é Deus de aliança. E a aliança é com os seus filhos. Amém? Abra a palavra do Senhor, Salmo 18. Eu tenho algo poderoso para entregar, sobre o que é viver quando nós somos pequenos, quando nós nos sentimos pequenos, quando nós nos sentimos fracos, quando nós não esperamos coisas e vem a manifestação do poder de Deus, porque você confia e você não muda a direção. Em qualquer lugar você sempre será um cristão fiel e verdadeiro. Amém?
eu quero falar com vocês sobre o Salmo 18 e quero também dar pinceladas sobre a vida de Davi e de Saul, que está lá em 2 Samuel, capítulo 22. Olha o que o Salmo 18 diz. Eu quero ler com você o texto, certo? Eu quero ler versículo 1, versículo 2, versículo 3. E lá diz assim: Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. Aí você pula lá para o versículo 29. Com teu auxílio posso atacar uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito e a palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que neles se refugiam. Vá lá no versículo 35. Tu me dás o teu escudo de vitória, tua mão direita me sustém. Desces ao meu encontro para exaltar-me. Versículo 39. Deste-me força para o combate. Subjugaste os que se rebelaram contra mim. Amém? Depois nós vamos para Samuel. Mas vamos falar um pouco aqui do Salmo 18, 39. Falamos um pouco do Salmo 18, do versículo 39, que lá diz algo poderoso, que fala com que eu preciso ficar ligado numa fonte que trará suprimento para mim, divino, e um suprimento para todo o tempo. Quando você vai lá em 2 Samuel, capítulo 22, você começa a ver uma história relatada ali, Saul e Davi. Davi era um rei vitorioso, Davi conquistou muitas coisas conforme diz a palavra do Senhor aqui, mas ele derrotou a Saul, que foi um rei que o povo pediu e Deus, na sua permissividade, fez com que Saul então reinasse. Mas Saul, ao longo do caminho, se distanciou do Senhor, pecou, desobedeceu, fez pactos terríveis com outras nações também. E aí se tornou inimigo de Davi. Saul, que o tinha como aquele filho precioso, fez com que Davi se tornasse o seu inimigo e o perseguiu e tentou várias vezes matar. Mas quando se levantam os grandes homens e se levantaram contra Davi, o que diz aqui em 2 Samuel 22, versículo 15, ele atirou flechas e dispersou os inimigos, arremessou raios e os fez bater em retirada. Os vales apareceram e os fundamentos da terra foram expostos, diante da repreensão do Senhor, com um forte sopro de suas narinas. Das alturas estendeu a mão e me segurou, tirou-me de águas profundas, livrou-me do inimigo poderoso, dos meus adversários, que eram fortes demais para mim. Eles me atacaram, mas no dia da minha calamidade, o Senhor foi o meu amparo. Deu-me ampla liberdade, livrou-me, pois me quer bem. O Senhor me tratou conforme a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos me recompensou, pois guardei os caminhos do Senhor, não cometi a perversidade de afastar-me do meu Deus. Olha que coisa linda. Então, quando se levantaram aqueles grandes homens, que aqui representa grandes fortalezas, grandes exércitos, que aqui representa o inimigo, dessas grandes lutas que você está enfrentando, processos, o divórcio, a rebelião dos filhos, problemas financeiros, problemas de saúde, todos nós, por causa do inimigo, sofremos setas inflamadas, mas a palavra do Senhor me garante, se você crê nele, se você tem na sua boca palavra de edificação, se não sai palavras torpes da sua boca, se você é uma pessoa que está em todo o tempo em comunhão com Cristo, não importa o que as pessoas falam, você está com Deus. Mas é importante que o seu testemunho, um testemunho cristão, não o que nós estamos vendo nos últimos tempos, os falsos profetas, pessoas enganadoras, pessoas com segundos interesses, e que tem levado o povo de fé. E graças a Deus, que Deus é o Deus que olha o coração,
e conhece aqueles que têm fé e os faz, né? E busca Deus com fé, e busca a presença de Deus com fé. Não importa a sua religião, mas se você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador e o busca com fé, certamente você receberá da graça do Senhor. Mas é importante que você seja uma testemunha viva do Senhor. Aqui houve uma unção sobre a vida de Davi. Davi, ele era o menor dos menores da sua família, ele era pastor de ovelha. Então, quando Deus falou, vai buscar novo rei, e quando Samuel foi à casa dos pais de Davi, viu aqueles irmãos bonitos, fortes, e aí o Espírito Santo de Deus falou, não é nenhum desses, tem mais um. E este um estava lá, cuidando das ovelhas. E Deus falou, é este, e ungiu a ele. E quando o ungiu, quando ele colocou ali a unção, o óleo foi derramado. Então, Davi, que começou a ter do poder e do Espírito Santo de Deus, no discernimento, começou a buscar. Nós vemos logo de cara que quando ele vence Golias, ali todo mundo com medo, Saul com medo, os seus irmãos, o seu grande exército com medo. Davi tinha a liberação do conhecimento espiritual, a unção estava com ele, falando, irmão, vocês estão errados. Esse cara é incircunciso, e a palavra de Deus diz que os incircuncisos não terão vitória sobre os circuncisos do Senhor. Nós somos circuncisos, nós pertencemos ao Senhor. Esse cara aí, por mais grande que ele seja, ele é incircunciso, ele já vai cair, porque ele não sairá daqui vitorioso. E enfrentou, e vocês sabem como ele enfrentou. E ali derrotou, cortou a sua cabeça e saiu como vitorioso. E ali a unção de Deus, aonde Davi estava, a unção daquele óleo que foi derramado estava com ele. Deixa eu declarar para mim e para você, nós fomos ungidos pelo Senhor. Nós temos o óleo da unção do Senhor. É certo que lutas virão, é certo que muitas coisas chegarão até nós, mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós temos a vitória em nossas mãos. Nós temos o poder de um Deus que nunca perdeu uma batalha. E é por isso que nós somos afrontados, porque a nossa luz, a sua unção, ela faz com que o mundo espiritual se mova contra a tua vida. Por isso você tem que estar armado com Efésios capítulo 6, entendendo que em todo momento você está diante de um Deus que não vai te deixar só, que não vai desamparar. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que creem e que amam o Senhor, não é verdade? Você crê nessa palavra? Você está debaixo dela? Então essas lutas que você está sofrendo, por mais difíceis que elas estejam, o Senhor te livrará, o Senhor vai te adestrar, o Senhor te fortalecerá, o Senhor vai te ensinar. Em algum momento ela vai cooperar para que você seja uma pessoa abençoada. Nós não devemos entristecermos, ficamos assim preocupados, porque somos humanos. Glória seja dadas ao Senhor, Rosa, pela tua presença aqui conosco. Nós somos humanos. E é por isso que muitas das vezes nos sentimos abatidos, mas quando você recebe desta unção, você fala, espera um pouquinho, Deus é comigo, há uma promessa, o teu posicionamento desfaz as cadeias do inimigo, o seu posicionamento faz com que aquilo que o inimigo fez para dar errado, dará certo. E vai vir livramentos da onde você não espera, como disse o Salmo 18, quando Davi diz que o Senhor estaria com ele, dando força para o combate, fazendo com que os inimigos fossem subjugados. Você precisa crer naquilo que a palavra diz, e você precisa crer naquilo que você pronuncia, às vezes até por força de expressão, não murmuração. Nós falamos algumas coisas que parece que a gente está desacreditando do poder de Deus. Nós falamos alguma coisa que parece que a gente está dizendo, Deus não vai fazer nada. Não, às vezes não é isso. É a realidade e a expressão que você tem que falar na situação. Quando você vê, né, um filho seu, né, um pouquinho longe das coisas do Senhor, quando você vê um filho seu totalmente perdido no seu objetivo, você vai dizer algumas palavras que aparentemente parece que são condenatórias. Não. Ali há uma diferença de murmuração. Ali você está dizendo a situação e está quebrando. Mas quando você edifica e tem na tua boca palavras que edificam, conhece o mundo espiritual, sabe como o inimigo age, você verá certamente o inimigo caindo por terra, porque Deus é maior. Ele é o teu escudo, Ele é a tua fortaleza, Ele é a mão direita que te sustém, Ele é que te guarda e é Ele que vai fazer com que você seja mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mas por isso, eu quero declarar para você nesta noite, a palavra será bem curta, mas que ela possa chegar ao teu espírito, ela possa chegar ao teu coração, para que você tome um posicionamento e confie no Senhor. Quando esses grandes homens se levantaram contra Davi, Deus deu grande vitória. A tua luta está grande, ela está grande,
Parece que você vai perecer, não é isso? Tem momentos que você fala assim, não, eu não acredito que está acontecendo isso. Eu vou perecer nessa situação. O inimigo é muito grande, se levantou e veio de lugares que a gente nunca imaginaria. Veio do mais próximo, veio na igreja, veio da família, veio nos negócios, veio em pessoas que nós confiamos. Mas o Senhor, assim como fez com Davi, está falando conosco, através desse Salmo 18, através de 1 Samuel capítulo 22, quando você lê toda a história dos maiores levantes do inimigo contra Davi. Aleluia. Quando ele pensava que ele podia perecer, veio as grandes vitórias. Toma posse dessa palavra, creia. Não é o bispo Isaqueu que está falando com você, mas é o Senhor que está te lembrando, e é o Senhor que está te revelando, e é o Senhor que está falando. Para de chorar, para de achar que você vai perder, para de achar que você não vai ter a vitória. Os sinais estão dizendo que eu vou ser derrotado, mas Cristo, que dá a última palavra, está dizendo, nosso Deus, Ele está dizendo, eu estou contigo, pode se levantar, vai cair por terra os teus inimigos. Toda afronta, mas eu não fiz, me colocaram em situações difíceis, não tem problema. Mas eu fiz, não conheci a palavra, não tem problema. Se você crer no Senhor, colocar a sua vida em dia diante do Senhor, o Senhor te livrará de todos estes levrantes e te dará vitórias. Já está reservada para mim e para você vitórias. Eu já vivi no meu ministério, nasci numa igreja, eu já vi coisas grandes do Senhor, vivi coisas tremendas, pude receber a manifestação do Senhor me abençoar financeiramente com algo que eu não esperava. Vi o Senhor trazer cura para mim e para muitos. Vi o Senhor mudar totalmente uma atmosfera numa casa onde os inimigos, onde as brechas que eram dadas foram totalmente retiradas, e famílias 100% se voltando ao Senhor, o nosso Deus, e hoje fazendo a grande obra na casa do Senhor. Nós vimos tudo isso porque o Salmo 18 nos mostra exatamente tudo isso. Quando nós nos sentimos pequenos, mas muito pequenos. Olha o que diz o versículo 31, quando você acha que você é pequenininho. Pois quem é Deus além do Senhor? Quem é a rocha, senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho, porque Ele é o meu escudo, aonde eu me refugio. Quando você acha que você é o menor dos menores, como Gideão e tantos outros, Josué, eu não sou capaz, Gideão, eu não sei, e o Senhor vai na tua força, eu sou contigo, eu estarei contigo, você será como 1000, nós venceremos como se fosse uma só pessoa, 1000 pessoas, eu estarei com você, para que todos vejam que a minha glória manifesta para o meu povo, e assim somos nós, nesses dias difíceis, como a Bíblia diz, assim como teve no tempo de Noé, assim será nesses últimos dias, as pessoas se dando ao pecado de uma maneira extremamente liberal, os princípios espirituais saindo do coração dos ímpios e principalmente daqueles que conhecem a Cristo, que você fala, meu Deus, como é que ele está fazendo isso? Como ele pode agir dessa maneira? Se ele conhece a palavra, se ele conhece a verdade, você fica espantado com algumas coisas, mas o Senhor disse para você não se espantar, porque glorioso é o nosso Deus, maravilhoso é o nosso Deus, é o Deus que nos enxuga lágrimas, o Deus que nos levanta, o Deus que nos dá vitória e faz com que mesmo que para você pareça perda o que está acontecendo, para Deus não é, porque a glória da segunda casa é melhor, porque o Senhor te dará o caminho, te toma pela mão direita, te leva no caminho correto, basta você se entregar a Ele, fazer a vontade dEle e saber que é a voz dEle que está falando com você. Não confunda, porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor e o seu pastor conhece as suas ovelhas. Não é essa característica externa, mas é a característica interna, é onde Deus conhece você, né? Mãos limpas, coração puro, o Senhor sabe quem é você. E é por isso que mesmo que você se sinta pequeno, né? A palavra do Senhor faz com que você saiba que Ele é o seu refúgio e a sua fortaleza. O Salmo 40, o que ele fala? Espera com paciência, espera pelo Senhor, com paciência. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele ouve o clamor do justo e Ele vai atender a mim e a você na hora correta. Pois quem é Deus? Olha o que o versículo 31 fala. Quem é esse Deus? Além do Senhor, Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso rochedo, senão o nosso Deus. Ele é a nossa força,
Ele é o que te coloca firme nos seus caminhos. E ele continua no versículo 32, ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Quando você se sentir pequeno, lembre-se deste texto, lembra de quem é o teu Deus e o que ele disse para você em aliança: eu estarei contigo e serei seu refúgio e a sua fortaleza. Ninguém pode impedir o caminhar de um ungido de Deus, ninguém pode parar aquilo que são os planos de Deus para a tua vida. Pode ter um tempo diferenciado? Pode, é por causa do teu posicionamento. Se você se posicionar, se você clamar, as portas vão se abrir. Se você orar, Deus vai agir. Mas se demora um pouquinho, alguma coisa ele quer nos ensinar, alguma coisa ele quer nos limpar. Nós não somos perfeitos, alguma coisa ele quer fazer com que nós possamos enxergar, mas não duvidar, porque para Deus um é como mil, mil é como um, o seu tempo. Para Deus eu posso clamar agora em 1 segundo e ele trazer a minha resposta. Como pode ser um dia, como pode ser uma semana, como pode ser 30 dias, como pode ser um ano, mas o propósito de Deus vai acontecer. E às vezes, assim como aquele povo no deserto, era importante eles passarem todo aquele tempo? Era, porque Deus ali estava fazendo o quê? Orientando, ensinando, admoestando, exortando, fazendo com que eles ficassem firmes nos propósitos de obedecer ao Senhor Jesus. O que o Salmo 20, o que 2 Samuel 22 e o Salmo 18 continua nos dizendo, nos informando a respeito, né, deste rei vitorioso, deste poder do Senhor vitorioso para os seus ungidos. Ele diz que quando você se sente fraco, se sente pequeno, ele é Deus e não há outro. Quando você se sente fraco, no dia da tua luta, glória seja dadas ao Senhor. No dia da tua peleja, é Ele, o Senhor, o teu Deus, que vai lutar a sua causa, a luta, que vai pleitear a sua causa, que vai tirar você da vergonha e te colocar no lugar de honra, que vai fazer com que todos aqueles que estão desejando a tua morte, o teu mal, te armaram, puseram você em armadilha, fizeram uso do seu nome, da sua imagem, da sua empresa, te colocaram numa situação difícil e estão te acusando como você é a origem do problema. Louvado seja o nome do nosso Deus. Ele te livrará e te colocará em lugar de honra. E aqueles que estão tentando te envergonhar e montaram a forca é que serão enforcados, porque o Senhor é o Deus que luta a tua peleja e te livra do inimigo. Amém? Ele é maravilhoso. Versículo 18 diz: ele me deu total libertação, livrou-me porque me quer bem. O Senhor quer bem. O Senhor te conhece e o Senhor te abençoará. Ele é a tua rocha, os teus pés estão sobre esta rocha, a tua vida e a tua casa está edificada sobre esta rocha. Então, se estiver, você não tem que se preocupar com nada. Ele luta a tua luta. Versículo 13 do Salmo 18 diz assim: quando os céus trovejou, o Senhor o ressoou, a voz do Altíssimo. Ele luta a sua batalha. Livra você do forte inimigo. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. Você está aqui comigo ainda? Deu uma congelada aqui na imagem. Não sei se o sinal caiu. Se não caiu, por favor, diga aí alguma coisa para que eu possa dar continuidade. Amém? Manifeste aí neste momento, por favor. O sinal está chegando até você? Amém, está aí, glória seja dadas ao Senhor. Olha só, então ele peleja. O que lá em 2 Crônicas 20 diz? Se há um povo que chama pelo meu nome, quando esse povo se humilhar, esse povo pedir perdão, esse povo dobrar os seus joelhos e orar, eu então do céu virei, sararei a sua terra, entregarei aquilo que eles estão me pedindo. E rei Josafá fez isso mesmo, fez com que todos, jejuassem do pequeno ao maior, para vencer grandes exércitos que vinham contra ele. Você sabe da história, não sabe? Aí lá naquele vale, em Siquém, o Senhor disse que o anjo do Senhor foi lá e fez com que eles se confundissem entre eles, e eles começaram a lutar entre eles, porque maior foi o Senhor. Deus é o Deus que faz coisas sobrenaturais, move céu e terra se preciso for, para enganar o teu inimigo e fazer com que ele não te veja. Esconde você dos teus inimigos. Nós clamamos ao Senhor nisso, neste tempo, que o
seus olhos, olhos do inimigo, não te encontre, que as setas inflamadas dele passem de longe de você, e você estará guardado, né? Lá no altar de Deus, debaixo da fumaça do Senhor, ali você está protegido e guardado. Esta é a vitória que Deus tem para nós. Então, quando você se sentir pequeno, Ele é a tua fortaleza. Quando você se sentir fraco, Ele pleiteia a sua causa e é Ele que luta por você. Descanse, entrega a Ele, seja estrategista, não fique na ofensiva, na defensiva com Satanás, mas fique na ofensiva, ataque o inimigo, na onde ele sabe que ele é fragilizado. Quando você ora, quando você clama, puxa bispo, a gente não tem mais tempo, então haja tempo para isso, mas a nossa vida é corrida, é muito negócio, é muita viagem, é muito isso, não é problema, haja um tempo para você orar, buscar ao Senhor. Ele não te acorda de madrugada, porque você está com insônia, porque você não consegue dormir por causa dos problemas, não. Quando o Senhor permite que você acorde de madrugada, é porque Ele muitas das vezes levava os seus discípulos para buscar ao Senhor na madrugada. Muitos iam, dormiam, poucos ficavam com Ele, mas o segredo é buscar ao Senhor na madrugada. E quando você acorda de madrugada, não é para você deixar de buscar. E se você buscar, você vai ter experiências tremendas com o Senhor. Amém? E para nós terminarmos aqui, quando você também não espera, quando você se sente fraco, quando você se sente pequeno e quando você não espera. A Bíblia nos fala que em Deus fazemos proezas e fazemos o impossível. Quando você tem fé, quando você é firme naquilo, não que só você fala, mas no agir, no pensar, no agir, no falar e no reagir conforme vem as lutas da terra, com a tua ajuda, ajuda de Deus, você passa, transpor muralhas. Você pula muralhas. Com o seu Deus, você escala muralhas. Significa que você vai chegar em lugar alto, em lugar aonde poucos podem chegar, porque o Senhor estará contigo. Em Deus, nós fazemos os impossíveis acontecer, porque Ele é maravilhoso, Ele é precioso. Então, que Deus te abençoe. Elcio, que está aqui conosco, que o Senhor te fortaleça. Rose, você que está aqui conosco, que o Senhor te abençoe, aos demais que estão aqui conosco, porque nós vivemos exatamente isso. Em Deus nós fazemos proeza. Nós temos dificuldades em coisas pequenas, desde iniciar um projeto, como aqui nós estamos com alguns queridos nossos, e ver as lutas que vêm, as pessoas querendo ver a nossa derrota, ver a coisa não acontecendo, mas Deus é maior, Ele nos dará, e se necessário for, vai aparecer coisas tremendas, milagres tremendos, pessoas nos ajudando, enquanto outros querem o nosso mal. O Senhor vai levantar um grande exército para que nós tenhamos vitória. Ele é o nosso escudo e Ele é a nossa fortaleza. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar a Deus, a esse Deus que é vitorioso, a esse Deus que é poderoso. Senhor Deus, eu estou aqui em concordância com os teus filhos que estão comigo ao vivo, aqueles que vão entrar no outro momento quando ser compartilhado este vídeo. Eu sei que o Senhor tem a hora certa, o momento certo. Muitas das vezes achamos que essa palavra, ela não fará, ela não chegará ao seu objetivo, mas esta é a palavra do Senhor, é inerente a quem está falando. O bispo Isaqueu não, mas é o Senhor e a sua palavra que está alcançando o coração desses que estão aqui do outro lado do vídeo. E para aqueles que vão receber, nós nos levantamos na tua força, Senhor, nós confiamos no Senhor. O Senhor é que tem nos guardado a nossa casa, a nossa família, tem nos dado alegria, tem aberto os caminhos, tem feito, Senhor, poços para que ali se encha de água, para matar a sede naquele lugar que a gente fala é deserto, não vamos encontrar nada ali. Deus tem milagre ali no deserto, Deus tem milagre nesta causa que você está passando, nesta dificuldade. Se você for fiel, se você permanecer crendo nele, não simplesmente você ficará no seu fracasso ou desapontado. Ao contrário, Deus te dará aquilo que você pensou, que você desejou. E lá diz em Coríntios, conforme o apóstolo Paulo nos ensina, além de tudo isso, do que você pensou e imaginou, o Senhor tem algo maior para te entregar, que Ele sabe o teu coração e conhece o teu coração. Por isso, todas essas situações difíceis, na sua vida de saúde, na sua vida profissional, financeira, espere, aguarde. O Senhor tem milagre na tua vida e Ele vai fazer com que isso seja
totalmente visível aos teus olhos. Por isso nós estamos em concordância. A Bíblia diz: aquilo que nós concordamos aqui na terra, nós pedimos a Deus que concorde no céu. Então, você que está aqui comigo, peça ao Senhor. Quer sinal? Peça ao Senhor sinal, Ele dá sinal. Ele vai usar meios sobrenaturais, pessoas, situações, mas Ele vai te dar um sinal, porque Ele sabe o que você está pedindo, e só Ele você sabe. Eu sempre digo assim para aqueles que andam conosco: mude o seu grito, porque se você mudar o seu grito, esse grito que você está dando hoje, né, esse grito fala: Senhor, eu não aguento mais, eu não suporto mais, Senhor, eu não sei como fazer, eu não sei como agir. Muda este grito e faz o que Romanos 4,17 diz: traz à existência aquilo que você está desejando, aquilo que você quer. Se isso estiver na vontade do Senhor, e por isso você precisa conhecer a Deus, como? Orando, buscando, crendo, tendo fé, Ele se revelará, e aí então aquilo se fará visível a você. O que não existe, existirá e chegará às suas mãos. É como aquelas crianças que desejam um presente, e aí colocava lá, né, no vidro ali do banheiro: pai, eu quero isso, pai, eu quero aquilo, e na geladeira, e na mala do pai, e no carro, e no porta-mala, e no volante, até que Deus e o seu pai ali, então traria para ele. Assim é o nosso Deus. Deseje, visualize, declare, escreva todos os dias: Deus, eu aguardo o meu milagre, eu aguardo o meu milagre, eu aguardo, Senhor, essa situação. Eu declaro que já está vindo a minha vitória, e não murmure, e não duvide, porque Deus age através do coração daqueles que são justos, daqueles que têm fé, daqueles que creem no Senhor. E esta palavra, ela está sendo para você. Não sei se você está se sentindo pequeno, não sei se você está se sentindo fraco, não sei se você não aguarda mais, não espera mais nada. Deus fará proezas na minha e na sua vida, e nós estamos nos alimentando da palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é fiel, porque Deus cumpre a sua palavra. Que os teus problemas e o que você tem colocado no altar de Deus neste momento, diz ao Senhor que Ele traga a mim e a você estes livramentos, para que o nome dEle seja glorificado, para que através dos teus lábios você possa dizer: foi o Senhor, porque não havia esperança, não havia solução, mas o Senhor mudou toda esta história. E seja qual for o resultado, confie no Senhor, porque Ele sempre tem o melhor para você, Ele sempre vai te dar o melhor. Assim, esta palavra de Deus para mim e para você nesta noite, que no grande amor de Deus e na graça salvadora de Jesus e na comunhão do Espírito Santo, Ele esteja com você hoje e todos os dias até a sua volta. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias sejam dadas ao Senhor. Assim como Deus vai permitir, quinta-feira nós podemos estar juntos novamente para ouvir um pouco da palavra do Senhor. Amo vocês em Cristo Jesus. Uma boa noite, um tempo de descanso. Não se esqueça, mesmo servindo a Deus, é importante que você descanse, porque muitas das vezes o Senhor levou os seus filhos e Ele descansou, porque nós não podemos deixar com que este corpo humano vença você nesse estresse que este mundo traz e nas preocupações. Descansa o teu coração no Senhor, agrada-te o Senhor e o mais Ele fará. Deus abençoe vocês, obrigado a todos, até quinta-feira.